Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia, Senhor, entregamos nossas rogativas, nossas vidas. Trazemos na alma, Senhor, espinhos invisíveis que ferem-nos nas entranhas do nosso ser. Muitas vezes, amado Jesus, revoltamos diante das dores sem compreendê-las e, na maioria das vezes, materializamos a cura, buscando aliviar os efeitos e esquecendo, Senhor, ou distanciando da causa que as criaram. Por misericórdia, Jesus, ajude-nos nesta noite a clarear e a nortear nossos pensamentos e sentimentos, que possamos expandir nossa consciência espiritual além da presunção material, do orgulho, da vaidade, do ego. Que possamos, Cristo Jesus, matar o homem velho e fazer o renascimento do homem novo. O ego material seja distanciado e nasça o eu espiritual. A compreensão da simplicidade dos teus ensinamentos e da humildade para vivenciá-los. Amado Jesus, que a tua presença esteja nesta casa e que encarnados e desencarnados sintam a paz da tua presença em seus corações. Que a tua energia santa possa se estender ao lar, à família, aos familiares, de todos aqueles que de alguma forma ligados e vinculados a esta casa ou a nós estejam, Senhor. Abençoai aqueles que não conseguiram vir, pois não venceram as intempéries da matéria, ou pelas desculpas ou preguiças espirituais. Não importa. Aonde estiverem, derrame sobre eles a luz do teu amor. Abençoai, Jesus amado, os trabalhadores desta casa espírita. Somos servos dos teus servos, aprendizes do teu evangelho. Que possamos fazer a tua vontade e espelhar a tua imagem, e não a nossa. Abençoai o alimento que queremos tomar e servir. E este alimento seja também um precioso medicamento. Abençoai as mãos dadivosas que o confeccionaram, fazendo chegar até a nós. Amado Jesus, por misericórdia, Senhor, estenda tuas mãos sobre este caderno de prece e em todos aqueles que aqui encontram-se com os nomes, encarnados, desencarnados, possam receber a visita de um anjo amigo. E assim, movimentando as forças ocultas da misericórdia, possam fortalecê-los a buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas por misericórdia naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Jesus, estenda tuas mãos sublimes sobre estas águas, em cada recipiente, de acordo com a necessidade de cada irmão, na individualidade de cada ser. Sejam colocados os remédios necessários, as energias necessárias. Assim como transformastes águas em vinho nas bodas de Canaã, transformai, Senhor, estas simples águas no mais precioso medicamento, que ao ingerir, ou passarem suas dores ou feridas, possam assim os irmãos encontrarem a melhor e a cura no corpo físico e espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre divino, abençoai a colônia Santa Marta,
os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios. Aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá se faz a tua presença de amor. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professarem cultos e credos diferentes do nosso, rogamos tuas bênçãos, Senhor. E que a luz da verdade possa nos despertar e assim unirmos-nos no auxílio fraterno, na caridade, construindo a fraternidade universal do amor como uma grande família espiritual que somos. Abençoe o nosso país, querido Senhor, que passa pelas convulsões sociais. Ilumine nossos dirigentes sérios, honrados, honestos e decentes, que possam ter coragem e as ferramentas da sabedoria para não permitir, com as bênçãos do anjo Ismael, que esta nação possa caminhar para o desalinho da perdição. Brasil amado, que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, que possamos, Senhor Jesus Cristo, albergar a tua luz sagrada em nossos corações e os espíritos que vêm para transformar-se dos velhos mundos. Ilumine toda a humanidade, principalmente, amado Cristo, nos locais, nos países, nas sociedades que encontram-se em guerras, em opressões sociais. Que se faça as tuas bênçãos santas e sagradas no coração de todos. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade o Evangelho de Jesus Cristo. Não há outro motivo, nem outra razão do que a evangelização. Evangelizar quer dizer conhecer a verdade quer dizer a libertação. O homem hoje, nós poderíamos dizer, é um homem livre, mas ele se aprisiona a si mesmo, nas suas próprias fragilidades, porque está desprezando a grandeza da razão e da fé, que agora são as duas asas que nós encontramos. Sempre foram as asas da liberdade. Mas nós, hoje, temos razão e fé. Mas ainda estamos aprisionados a dogmas, a rituais. Ainda cremos mais na materialidade de um ato do que na força da oração. Na força e na simplicidade da oração. Por que acontece isso? Nós sabemos que nós estamos num mundo transitório. Sabemos que as forças materializadas ainda são muito mais intensas do que as forças espiritualizadas. Então, quando nós fazemos uma prece, leva-se algum tempo para que aquela prece possa começar a fazer seus efeitos. Mas quando temos um ódio, uma raiva, nós vemos que aquilo é instantâneo. Então, nesta materialização, nós passamos a buscar as coisas espirituais na materialização das coisas que necessitamos ao espírito. Por um pequeno período dá certo. Mas depois começa a ter ali as problemáticas. Porque o espírito e corpo estão unidos. E se eu desprezo um e abraço o outro, chegará um tempo que vai haver o confronto. Confronto esse que nascem nas enfermidades e doenças psicossomáticas, que vai ofendendo o corpo físico. Preste atenção no campo dos seus sentimentos e das suas emoções para você entender. Se você passa
por situações complexas no campo das emoções, logo sua vista turva, dá tonteira, dores de cabeça, mal-estar. Quando você entra em desalinho emocional, estômago ruim, desarranjos intestinais, e assim por diante. Estas coisas vão somando, e aí vão multiplicando as problemáticas físicas. Que a medicina hoje tem uma grande facilidade de colocar um diagnóstico. Por quê? Porque a humanidade está atrás de diagnóstico. E muitos não de solução. A maioria dos efeitos, sem retirar a causa. Ao espiritismo cabe trabalhar a causa. Aí esvazia-se as casas espíritas. Porque é muito melhor para a humanidade imediatista buscar erradicar os efeitos. Nós vimos aí na recente pesquisas religiosas, que o espiritismo foi a única religião que perdeu adeptos muito, de 3 anos para cá, depois pós-pandemia. Por quê? E as religiões, as seitas afrodescendentes, foram as que mais cresceram. Por quê? Pela materialização dos espíritos pós-pandemia, porque todo mundo se recolheu, os centros espíritas se fecharam, não o nosso, né? Sempre eu gosto de frisar isso, porque isso eu tenho como honra firme que, por todas as ameaças que sofremos, nós aumentamos em 3 vezes todas as atividades da casa, multiplicamos por 3 todas as atividades da casa. Então, por esse recolhimento, não é, espiritual dos templos, não só o espiritismo, mas também de todas as religiões, as descendentes afro manifestou-se os espíritos mais materializados e invadiram, então, a facilidade da manifestação espírita. Quantos espíritas debandaram-se para os terreiros, para a materialidade? Compreende? Esquecendo que isso se manipula todos os elementos, é matéria. Se é matéria, só cura e melhora a matéria. Ao espírito, não. Então, essa dualidade matéria e espírito entrou-se num processo muito sério. E está acontecendo as problemáticas das enfermidades, doenças psicossomáticas, a quantidade de medicamentos antidepressivos e tantos outros medicamentos, calmantes, inibidores do pensamento. Porque a mente não está parada, o cérebro avolumado, materializando. Não encontra-se paz nem calma. Não consegue desligar. Não consegue dormir. É da natureza do médium dormir pouco. Isso é normal. Todo médium de efeitos físicos dorme pouco. Eu sou um médium de efeitos físicos. Durmo muito pouco. Mas tem uma diferença. Dormir pouco ou muito, para mim, não faz diferença. No outro dia eu acordo ou levanto da mesma forma. Com o mesmo vigor físico, com o mesmo equilíbrio psíquico, mental, humor, nada muda. Porque é um doador que recebe do universo essa mesma força doadora. Se não estiver materializando o que é espiritual. Para aqueles que é espiritual, aí ele vai enfermando-se. Não dorme e cada dia fica mais nervoso, mais tenso, angustiado, isolando. E ele vai buscando, então tem que buscar, porque ele vai buscar alívio na materialização desses efeitos. Sejam medicamentos, sejam bebidas, sejam farras, sejam, não importa. Desde que agrade. Por um período, ele consegue suprir. Por um período, lembrem-se disso, por um período. Então, nós estamos parecendo que estamos voltando a 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo condenava e condenou os escribas e os fariseus. Os escribas eram os advogados das escrituras sagradas. Eles advogavam lá.
Eles advogavam a Torá de Moisés. E nós sabemos que a Torá, se retirar 30% dela, olha, eu estou pondo aqui 30% por minha conta, tá, gente? 70% é do homem. 70% é da dominação do homem para dominar o outro homem, através da fé, da ignorância. Tanto é que se a gente pegar, levar no pé da letra, e muitos levam, em alguns países levam, né? No mês passado, no Iraque, degolaram-se mais de 1.000 pessoas. Qual era o crime dessas pessoas? Serem cristãos. Serem cristãos. Então, Jesus Cristo combateu intensamente escribas e fariseus. Fariseus, os escribas, eram os escritores das leis sagradas e os advogados desta lei, cumprindo-a ao pé da letra, de acordo com sua convicção. E a convicção de 1.200 anos, 1.000 anos antes de Jesus Cristo. Preste atenção. 1.200 anos fazendo cumpridas as escrituras das formas materiais, não espirituais. E os fariseus eram um grupo de religiosos que viviam em toda a plenitude a aparência dessa religião. Aparente, preste atenção. Não em suas condições particulares, íntimas, não. Mas em aparência. Aqueles que pegaram a mulher em adultério e levaram tentando Jesus, eram fariseus. Compreende isso? Aí Jesus falou assim, um de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus tocou aonde? Na fé deles. E eles não podiam sacrificar a mulher, matá-la. Porque os escribas diziam que tinham que matar, porque estava na escritura. Mas Jesus tocou no coração dos fariseus, falou assim, ó, vocês não têm pecado, então atire a primeira pedra. Os anciãos, escribas, os mais jovens fariseus, baixaram a cabeça e saíram todos. E Jesus disse, ninguém te condenou, eu também não, vá e não tornes a pecar. Quer dizer, Deus sempre dá a chance. Mas se errou, é ignorância. Deus perdoa. Se errar novamente, é pecado. Aí o prejuízo é maior. Essa é a parte que nós de hoje não estamos compreendendo. Porque nós estamos com a capacidade intelectual da sabedoria das coisas de Deus e transformando ela em materialidade. E então isso transforma-se em pecado. Pecado não tem perdão. Tem que sofrer a consequência em toda a tua intensidade. Compreende isso? Há necessidade, então, de um despertar espiritual para que a gente avance para o equilíbrio do conjunto do todo. Mente, cérebro, né? Coração, mente e alma. Aí nós vamos ver o tão grande é a nossa paz íntima e a prosperidade que nós podemos ter. Prosperidade essa aqui, tanto é física quanto é espiritual, quanto é equilíbrio familiar e quanto é o poder da prece, sem a necessidade de nenhum elemento, de nenhum uso de nenhum elemento. Compreende isso? De guia, de patuás, de cristais, né? De cores, nada, não precisa de nada. Está tudo dentro de nós. Tudo na confiança da prece. Entende isso? A verdadeira sabedoria. Está lá em Tiago, capítulo 3, no versículo 4. Quem é sábio e inteligente entre vocês? Pois então mostre com a boa conduta que suas ações são de uma sabedoria humilde. Olha que extraordinário. Olha que extraordinário. Mas se vocês têm no coração ciúme amargo e espírito de rivalidade, não fiquem se gabando e não mintam contra a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do alto. Essa sabedoria terrena, animal, demoníaca. Olha o que o Tiago falou aqui. Essa sabedoria, ela é material, ela é animal, ela é demoníaca, porque nos fecha os olhos à verdade espiritual. E nós, então, passamos a pecar, porque desprezamos o espírito em ansiedade
para a solução das coisas da matéria. Compreende isso? Por que nosso país avolumou-se às seitas descendente afro? Justamente por isso aqui. Estão mentindo para nós mesmos. E nós sabemos disso. Mas é muito cômodo e fácil mandar desmanchar uma magia. Mandar fazer um trabalho para melhorar os negócios. Mas qualquer pessoa, com 1 minuto de sabedoria que ele puder pensar em 60 segundos, vai compreender e entender que para contratar, para desmanchar alguma coisa ruim, tem que contratar alguma coisa ruim. E se você contratar algo ruim para desmanchar algo ruim, você está com 2 coisas ruins ligadas a você. Está compreendendo isso? Tem aí. Nós fechamos os olhos. Mas é muito mais fácil mandar desmanchar do que eu fazer uma transformação na minha vida. Certa feita chegou um homem aqui passando por problemas sérios. Tantos outros, né? Mas com uma condição avantajada. Ele disse para mim, olha, eu ganhei dinheiro no último governo da Dilma como se fosse ganhar 5 vezes na Mega Sena sozinho. E eu disse para ele, pois é, o problema que você está passando, dinheiro nenhum no mundo vai resolver. Porque você tem que encontrar alguém que vai fazer por amor e não por dinheiro. E nós fazemos por amor. Não a você, a Cristo. Nós fazemos por amor. Amor a Cristo, não por dinheiro. Agora você pode sair, eu fiquei 2 horas conversando com ele. Você pode sair daqui. Você vai encontrar uma mulher que faz revelação, que vai rezar para você. Você vai encontrar um pai de santo, que vai fazer uma magia. Vai encontrar um benzedor, que vai tirar, uma energia ruim. Você vai encontrar uma energia no reiki, na cabala, e assim por diante. Na apometria, e assim por diante. Onde você vai encontrar aí centenas de denominações de formas, mas só existe uma cura: fazer por amor em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus você vai encontrar a sabedoria da causa. E aí você erradica-se este problema. Mas você sabe qual é o preço? Não. Tem que sentar no banco duro. Tem que sentar nesse banco duro. Pela quantidade que for necessária. Não sou eu que determino. Não sou eu que marco. Não vai pagar nada, não vai te cobrar nada, você não precisa doar nada, não tem nada. Se você precisar de cesta de verdura, vai ganhar. Se precisar de cesta básica, nós vamos te dar. Se você não trouxer a água, nós vamos te dar uma garrafa de água mineral. Mas eu não pego nem da nossa caixa d'água, e a nossa água daqui é de poço profundo, é de entre rochas, né, Luciano? É lá na profundeza, o Luciano sabe aí, tem 100 metros de rocha aqui para baixo, né? Então é lá embaixo, 49 metros para baixo aqui nas rochas. Água limpíssima, mas ela é armazenada numa caixa de 3.000 litros, então eu não dou água, porque eu não sei o que tem lá. Eu bebo dela, mas não compro água mineral. Aí então você não precisa pagar nada. Mas eu tenho dinheiro, então sai daqui e procura uma pessoa que pague, que não vai resolver o problema. O problema é sentar no banquinho duro, escutar a palavra de Jesus, escutar a evangelização em Cristo Jesus, encontrar o princípio da sabedoria e iniciar esse princípio da sabedoria, passando a vivenciar ele dentro do seu coração. Acabou. E assim ele, 2, 3 semanas depois, ele voltou e fez o tratamento direitinho. Todo mês ele mandou uma mensagem para mim. Todo mês. Uma vez por mês. Compreende isso? É o único caminho. Aqui está dizendo, não sou eu, é a Bíblia. Essa lei não sou eu que inventei, foi Deus. Eu gostaria de inventar uma lei mais sábia. Ou mais sábia, né? Não tem, né? Aí seria pretensão. Uma lei que pudesse suprir ou aproximar, não tem, meu filho. Né? De fato, onde há ciúme e espírito de rivalidade, existe também desordem. E todo tipo de ação má. Ao contrário, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, humilde, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, sem discriminação e sem hipocrisia. Na verdade, um fruto de justiça é semeado na paz para aqueles que trabalham pela paz. Sabe?
a compreensão de que necessita-se de nós para fazer a transformação. Nós recebemos o auxílio, mas se não houver a transformação em nós, esse auxílio será desperdiçado. Não pense que vai ter uma situação milagrosa na tua vida, que não vai haver. Assim, da forma que você pensa, não. Há necessidade de fazer uma transformação. Ah, mas que transformação é essa? Simples. Nós chegamos fim do ano e até os meios televisivos fazem retrospectivas. Comece a fazer a retrospectiva da sua existência. Desde quando, até onde você se lembra? O que você guarda de mágoa? O que te leva a ter ódio, raiva? Por que você distanciou dos valores verdadeiros, sinceros, espirituais? Sem desculpas, porque isso não cabe desculpas. Não adianta você dizer, olha, eu fui trabalhador por 20 anos, agora eu preciso descansar. Não tem isso. Isso é igual tomar insulina. Se você toma insulina 10 anos, aí você fala, não, agora não preciso tomar mais insulina. Eu já tomei 10 anos, para de tomar insulina, brocotó, morre. Entende isso? Não tem jeito. É uma promoção que nós estamos recebendo. E essa promoção é essa transição. Estamos no meio de uma reforma existencial. Por isso essa bagunça espiritual que está no mundo. E o nosso país, muito mais bagunça ainda. Olha, essa casa pequenininha, né? Esse cantinho do universo onde o corguinho, a curva faz, está na nossa música, né? Já recebeu o pai de santo, feiticeira xamã. E se eu fosse falar, ninguém saía lá de Alto Paraíso e vinha para cá para fazer tratamento, a feiticeira xamã, né? Estava tendo alucinações. Porque com mediunidade extraordinária, pegou e materializou a mediunidade e começou a trabalhar ali e viver essa mediunidade, sabe, animal, racional, material. E nós poderíamos dizer, quase, me perdoe, demoníaca, porque chegava a fazer alguns sacrifícios em determinadas luas, em determinados dias, noites, horário marcado. Né? Compreende isso? Então é um momento de nós simplificarmos a nossa vida espiritual. Sabe o que é simplificar? É que Jesus nos ensinou. É o arrozinho com feijão diário. É a prece. É o perdão. É a caridade. É amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. É compreender que somos eternos, estamos na matéria. E precisamos de alimento espiritual. Precisamos do alimento corporal. Precisamos do alimento sentimental. Precisamos da paz psíquica. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer. Você tem. Por que você tem muita coisa para fazer? Aonde está escrito que você tem muitas coisas para fazer? Aonde está o tratado que você tratou, assim, assinou um contrato de eu tenho que fazer muitas coisas? Não. São fugas. São fugas de si mesmo. Compreende isso? Hoje, conversando com a jovem irmã, ela disse assim, eu sou muito nervosa, muito agressiva. Falei, você já ouviu falar da síndrome do porco-espinho? É assim, não. Depois é. A síndrome do porco-espinho é aquela pessoa que de longe, ela é muito agradável. Pensa na pessoa agradável. Ela é muito cativante. Mas a hora que você aproxima, por qualquer motivo que seja, ela fica contrariada. E quando contraria-se, o que ela faz? Solta os espinhos. Ela, mas eu sou assim. Eu falei, é claro que eu sei que você é assim, por isso que eu estou te falando. Então nós temos alguns transtornos. Ela falou, mas por que eu
eu sou legal, por telefone, para as pessoas, como amigo, eu sou fantástico. Mas se eu se aproximar de mim, eu sou extremamente agressiva. E ela é tão agressiva que ela chega nas vias de fato. Não entende o que é vias de fatos, né? Ela agride não só verbalmente, mas fisicamente. Eu disse, olha, busque fazer uma autoanálise. Porque lá no mais profundo do seu eu, dormita uma rejeição, uma carência, uma agressão. E você está transformando isso neste processo de autodefesa e de agressão. Busque e trabalhe a causa. Aí você vai ser maravilhosa, tanto de longe quanto de perto. E isso faz trazer a felicidade. Ela, mas eu não sou feliz. Eu não consigo. E está adoecendo. Compreende isso? Então, refletir sobre tua vida. Não adianta você lutar contra o inevitável. Não adianta você viver uma vida que a tua essência não comporta mais. Isso é no âmbito familiar, comercial, material, físico, sentimental, psíquico e espiritual. Você sabe por que tem tantas religiões no mundo? Até onde, há uns 15 anos atrás, eu sabia, tinha mais de 35 mil religiões. Então, eu não sei quantas hoje tem. Religiões e denominações religiosas. E Alto Paraíso, naquela época, tinha um rapaz que vinha de tomar passe aqui, fazer tratamento de vez em quando. Ele era um paulista grandão. Ele andou o mundo inteiro. Ele falou, Geraldo, agora esse ano eu fui lá e conversei com o Papa. Aí eu fui lá, aí teve um ano que ele veio aqui, depois que Chico tinha desencarnado. Eu fui lá, mas eu briguei com o Higino, que era o filho do Chico adotivo. Falei, mas por que você brigou com ele? Porque ele estava cobrando R$10 para poder ver as coisas de Chico, ué. Eu falei para ele, seu pai te ensinou, foi isso? Né? Eu falei assim, e nós aqui, o que você nos aconselha? Não, aqui está tudo bem, graças a Deus. Né? Então, assim, ele era um homem muito rico, sabe? O pai dele era dono de uma grande indústria em São Paulo. Ele andava o mundo inteiro, tentando se achar. Ele falou, Geraldo, foi o único lugar que falou a verdade para mim, foi aqui. E tinha hora que eu falava para ele, se esse cara apelar comigo, eu estou lascado. Porque o cara tinha mais 2 metros de altura. E ele tinha dia que ele vinha fora de hora. E aí, ele falava assim, rapaz, eu estava lá esse final de semana, lá em Alto Paraíso, e contei, tinha 187 tipos de religião diferentes em Alto Paraíso. Entre igreja evangélica, terreiro, xamã e assim por diante. Né? Então, nosso país tem assim, uma variação muito grande de religiões. Por quê? Porque cada um está no estágio. E se chega no estágio, você tem que passar para frente. Não adianta você ficar no comodismo por causa de uma paixão ilusória daquele hábito religioso. Aí você está confrontando o espírito, cérebro, mente. Não se feche. Não se feche. Você já, muitos de nós aqui, não é? Há 30 anos atrás, 1995, eu comprei meu primeiro computador. Comprei por necessidade do trabalho. Você já imaginou se a gente não aceitasse esse processo? O que seria hoje a tua vida sem um computador? Sem um celular? Hoje, computador é de mão, não é um celular. O que seria? Como você estaria com os seus compromissos materiais? Perdido. Então, perdido materialmente, então e espiritualmente? Como sua mente, seu espírito, seu cérebro está se encontrando nesse período que você já recebeu essa promoção, já chegou esse processo de evolução espiritual, mas seu cérebro ainda está no tempo da carroça. Seu espírito não está permitindo acessar as esferas celestiais superiores. Você está sofrendo a cada dia nos aspectos psíquico-emocional, que reflete no físico a partir dos anos. No começo, mal-estar. No começo, viroses. No começo, síndromes. Tudo isso são reflexos energéticos psíquico-emocional, psico-espiritual. E depois,
sintomas. Depois, doenças. Depois, comodidades. Depois, crônicas. Depois, dependências, cama, cadeira de roda, caixão. Acabou? Não, leva tudo para o mundo dos espíritos. Não acabou ali não, porque você não se espiritualizou, você está materializado, seu corpo perispiritual está aprisionado em tudo aquilo que você sentia, pensava e fazia quando encarnado. Não é a libertação, não é a promoção, pelo contrário, muitas vezes se faz uma involução material, não espiritual, porque o espírito não evolui, o espírito só evolui, mas é a mesma coisa de que um doutorado voltar para o jardim da infância e estudar junto com os meninos. Voltar para a terceira série primária. E ele, mas eu já sei isso tudo. Sabe, mas não praticou. Fica quieto e aprende a praticar. Entendeu aí? Então nós estamos nesse estágio. Aqui, Tiago está falando, busque a verdadeira sabedoria, e não a sabedoria do mundo, e depois de um tempo para cá, a sabedoria do mundo invadiu nossas vidas, como determinações. Soltam uma lei, lá no nosso Planalto Central, paga, por interesses, paga, não pela melhoria da nação, mas compraram os nossos governantes e sai a lei para fomentar mais poderio material a determinada área de pessoas. E aí, nós esquecemos da lei de Deus e ficamos com essa sabedoria humana diabólica. Não impõe a mão em ninguém, todo mundo isolou. E assim por diante. Poderia falar de outros temas, como vacina. Nós estamos, e você sabe quantas pessoas estão morrendo por dia por efeitos da vacina no mundo? Eu não vou falar, porque senão você morre agora, né? Aí você fala, meu Deus, tomei as 25 vacinas, que era só 5, multipliquei por 5. E assim por diante. Grandes problemas por decisões materiais que foram compradas, as decisões. Estamos esquecendo de Deus. Estamos esquecendo de Deus. O ser humano passa a sofrer as consequências. A ampliação das doenças degenerativas é o distanciamento de Deus. A busca da realização humana. Olha, preste atenção, porque essa parte de Tiago é fantástica. De onde surgem os conflitos e competições que existem entre vocês? Não vem exatamente dos prazeres que guerreiam nos seus membros? Vocês cobiçam e não possuem. Preste atenção, olha tanto que é lindo. Vocês cobiçam e não possuem, então matam. Você acha que você possui alguma coisa? Você acha que toda essa briga, essa morte espiritual que você está se causando, para conquistar coisas na matéria, você acha que alguma coisa é sua? Não, não é. Nada é seu. Basta só isso aqui, ó. Você vai embora. Fica tudo. E tua alma não leva nada. Quando você morre de ciúme de uma pessoa, você tem ciúme do seu namorado, do seu cônjuge, você adoece. O ciúme é uma flecha negra que atravessa o coração. Você adoece, você causa doença nos outros. Mas aquela pessoa não é sua. Não é nada seu. Você está convivendo numa etapa existencial com ela. Mas aquela enfermidade, aquelas te consome pelo período que você levar para a transformação e entendimento dessas verdades. Vocês têm inveja e não conseguem nada. Então lutam e fazem guerra. Não é desse jeito? Nós invejamos, lutamos e fazemos guerra por inveja às outras pessoas. Para provar aos outros que eles estão errados. Para conquistar mais do que aquelas pessoas que um dia nos humilharam com o seu poderio material. Né?
Eu acho engraçado. Esses dias agora eu tenho feito alguns negócios. Há muito tempo eu não fazia negócio. Mas como tem um projeto ali, estou fazendo uns negócios. Eu acho engraçado como as pessoas tentam negociar. Olha, se você não fechar comigo hoje, você vai perder esse aumento. Isso aqui vai acabar, outro vai comprar para meu filho. E venda para outro. Se você quiser vender agora, venda. A pessoa, estranho. Olha, só tem essa cor agora, então você tem que fechar esse pedido comigo agora. Senão você perde essa cor que você gostou. Meu filho, você tem mais cores? Tem. Eu gosto de qualquer cor. Você está entendendo isso? Olha, é o Black Friday, você tem que fechar hoje, segunda-feira é outro preço. Não tem problema. Você sabe o que acontece? A vendedora olha para mim com os olhos tatalados e fala assim, o que acontece? No final do mês que vem você tem que fazer outro. Eu sei que você tem que fechar a meta. Eu espero o final do mês. Aí você vai ter que baixar o preço. Você baixa o preço, eu sei que você baixa. Todo mês eu sei que você baixa o preço. Quando vai chegando ali depois do dia 20, 25, você tem que fechar a meta. Você tem que mudar o estoque. Você tem que fazer, você faz compromisso com a fábrica. Seu patrão faz. Ele tem que comprar dela. Então ele tem que desovar isso aqui. Então ele vai dar 30, 40, 60% de desconto. Você vai perder. Não vou perder. Eu não vou comprar agora. Sob pressão. É diferente. Está entendendo isso? Então, isso pega os inocentes ou aqueles que são precipitados do agora. E nós podemos. Você vai mudar o tempo? Não vai. Que diferença agora ou amanhã? Qual a diferença? Nenhuma. Ah, mas eu tenho que construir hoje. Por que você tem? Você sabe o que você tem? Você tem que orar hoje. Você tem que se alimentar hoje. Você tem que dormir hoje. Isso são coisas que você não deva deixar para amanhã. Mas nas coisas materiais, precisa correr. Porque você pode correr o tanto que for e você não vai sair do lugar, do ponto de partida. Compreende isso? Vocês não recebem porque não pedem. E vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal, com a intenção de gastarem em seus prazeres. Entendeu aí? Muitas vezes, orgulhosamente, nós não conversamos com Deus. Muitas vezes, presunçosamente, nós pedimos a Deus. Nenhum desses dois não tem como receber. Porque se presunçosamente pedimos a Deus, nós queremos o quê? Deus, prospere-me, que eu ganhe essa ação, que eu receba esse dinheiro, que eu cumpra esse contrato, eu vou doar 10 cestas básicas. Deus olha para baixo e fala assim, larga de ser pão duro, você vai receber 1 milhão, você vai dar 10 cestas básicas, vai ficar sem. Você aprendeu o valor das coisas. Isso estou falando com aquele que doa muito, né? Uma vez fez um tratamento aqui, passavam fome, necessidade, a mãe dele pegava lixo na rua, morando na 220 do setor Coimbra, imagina. Pegava lixo na rua. Ela vinha aqui, tinha um pé de limão dele, ó. Pega aquele carro ali. Aí ela falava assim, você deixa eu pegar 2 limão? Eu falei, pode, porque eu estou passando fome. É para mim comer amanhã de manhã. Fazer um suco para mim. Eu falei, beleza. Ela ia lá encher a moça. Nós fazíamos o lanche aqui, dos trabalhadores, né? Pós-trabalho. E ela chegava assim, com a bolsinha, pegava uns 3, 4, sabe? Tirava dentro da bolsa. Posso pegar mais um? Pode. Pegava, ia lá, dentro da bolsa, escondido. Escondido. Estado de esquizofrenia, loucura, e gravado, processo obsessivo. E aí, quando eles, 1 ano depois, o tratamento foi longo, ficou 1 ano fazendo tratamento, resolveu-se o problema. O dia que eu falei para ele, você tem que doar um dinheiro, ele olhou para mim, pensou geral da Piriri, eu falei, não, doa 5 mil reais para a Igreja Católica. Eu ia ter até valor, porque foi dele que estava me falando para doar, não era eu que falava. Doou? Não. Quando passou, conquistou tudo, mas depois foi perdendo novamente. Perdeu materialmente? Não. Porque ele descobriu que tinha 980 escrituras no nome do pai dele. E ele foi descobrindo as escrituras. Umas 100 e pouco ele perdeu por causa de uso campeão que os outros invadiu e apossou. Outras ele negociou. Então, no fritar dos ovos, umas 400 a 450, ele perdeu tudo ou pelas metades. Ele teve que negociar. Mas sobrou ainda umas 500 escrituras de imóveis de herança. Mas perdeu a saúde.
perdeu o equilíbrio emocional, psíquico, espiritual. Então é isso que está dizendo. Pedir por prazer, pedir por mesquinha, pedir, trocar com Deus, não há, não recebe. Se receber, não aproveita. Ele quer da matéria. E ele fala, idólatras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Presta atenção nisso. Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou vocês acham que é à toa que a Escritura diz, Deus reclama com ciúme o Espírito que ele fez habitar em nós. Deus, está na Escritura, lá no Velho Testamento, Deus reclama com ciúme o Espírito que ele fez habitar em nós. Então Deus não quer que nós espiritualmente materializemos aquilo que é das coisas dos céus. Compreender que aquilo que é da terra, o que é dos céus é dos céus. Nós temos que saber essa distinção. Por isso que nós temos que entender o que é doença e enfermidade material e o que é doença e enfermidade espiritual. Se vocês têm uma problemática espiritual, não adianta tentar tratá-la com medicamentos e com medicina convencional, que não vai dar certo. Assim como você está saindo ali, tropeça sua unha encravada, você vem para me benzer ela ou dar passe, não vai adiantar. Não vai resolver. Agora, se só aparece uma dor fantasma em você, não adianta você ir lá tomar o Torcilax, o Dorflex, a codeína ou qualquer outro medicamento, não vai curar. Vai aliviar, talvez, em algum momento, e depois não para. Mas aí você tem que ir aonde? No centro espírita, tomar um passe. Se a coisa é mais intensa, fazer um tratamento. Entendeu aí? Compreende? Isso é entender as necessidades físicas e as necessidades espirituais. Deus reclama com ciúme o Espírito que ele fez habitar em nós, mas ele dá uma graça maior. É por isso que a Escritura diz, Deus resiste aos soberbos e aos humildes dá a sua graça. Entendeu aí? Aos humildes dá a graça. Todos aqueles que buscam Deus com sinceridade, com humildade, ele recebe aquilo que vai buscar. Compreende? Aquele que materializa, ele não vai receber nada. Ele vai perder é tudo. Aproximando-se. Portanto, sejam submissos a Deus. Resistam ao diabo. E este fugirá de vocês. Quando nós falamos de diabo, aqui é a Bíblia Sagrada que fala nós falamos de espíritos ruins, negativos, inferiores. Sejam eles encarnados ou desencarnados. Diabo é tido como anjo mau, né? Ou o espírito mau. São palavras só. Não pensa que é o diabo chifrudinho que vai aparecer e tal, aquela coisa doida não, né? Aproximando-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, preste atenção, purifique as vossas mãos. O que é purificar as mãos? Caridade. Fazer obras de caridade com as mãos. Aí você está doando, sinceramente, o que é teu. Sua vida. Tua alma, teu corpo, tua energia. Bom doar algo da bolsa. Bom doar um donativo necessário. Se te sobras. Mas se você não fizer algo com as mãos, você está transferindo. Porque se você doa, é porque você tem. Se você tem, que Deus te deu. Ah, mas foi eu que trabalhei. Quantas pessoas no mundo gostariam de trabalhar e não tem condição? Deus, se você trabalhou, porque Deus permitiu que você trabalhasse. Ele te deu lucidez. Não adianta você arrotar que você tem uma fortuna que é fruto do teu suor. Pela permissão de Deus. Pela permissão de Deus. Porque se Deus não quiser, você tem uma fortuna e por um sopro da vontade de Deus, você perde toda a racionalidade, toda a razão e fica perdido. Um caos em seu mundo interior que você não sabe o valor entre uma pedra
e um tesouro e um diamante. Entre o lodo e uma pedra preciosa. Você não saberá valor de nada. Então, tudo vem e provém de Deus. Então, quando ele diz, pecadores, purifiquem as mãos. Indecisos, purifiquem o coração. Quando nós falamos de indecisão, nós estamos falando, então, que a pessoa já pertence ao lado negativo. Porque a indecisão, Deus disse, não pode servir a Deus e a Mamon. Então, quando falamos de indecisão, nós já escolhemos um lado. Porque quando nós temos decisão, nós já sabemos o que fazer. Existe meia verdade? Fala assim, olha, eu não vou mentir, mas também não falo a verdade. Então você já está mentindo, porque omissão também é mentira. Não é? Omitir também é erro. Não é? Na nossa Constituição é crime. E se fosse preso, não ficava ninguém em Brasília. Reconheçam a própria miséria. Cubram-se de luto e chorem, que o riso de vocês se transforme em luto, e a alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos elevará. O que ele diz aqui? Para que nosso sorriso possa ser coberto de luto. Porque nosso sorriso são das coisas da matéria. Entende? As pessoas só estão encontrando graça, felicidade, nos prazeres da matéria. Então está falando, coloque em luto os prazeres da matéria e eleve-se nas coisas que é do Espírito. Aquilo que é tristeza para muitos. Não é? Compreende? Tristeza para muitos é o quê? Ficar uma hora num banco desse escutando o Geraldo. Poderia estar muito bem lá no shopping, Piquiras ou em outra, não sei nem qual que é o restaurante ou shopping da moda de hoje. Estava lá sentado, olhando as pessoas bonitas, sentindo o aroma de perfumes importados no ar. Né? Tomando lá suas bebidas chiques e caras. Né? Isso, para aquele que busca Deus, isso tem que virar luto, porque aquele que busca a felicidade, ele encontra a paz na tristeza dos outros, na elevação do espírito. É a única forma de elevar-se a Deus. E adianta conquistar o mundo inteiro e perder a si mesmo. Amém? Fechando os nossos olhos. Agradecendo a Deus por este momento e pelas necessidades que aqui nos trouxeram nessa simples e humilde casa de amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Clamar a misericórdia divina pelas rebeldias que ainda trazemos na alma, pelo apego exagerado à matéria, por distanciamentos àquilo que é eterno e espiritual. Ampare-nos por tua santa misericórdia, ó Jesus. Que possamos retornar aos nossos lares, edificados na tua verdade. Que o edifício da fé, Senhor, não possa desmoronar em nosso coração, pelas diversidades da matéria, pelos furacões da ilusão, pelas tempestades do ego. Ó Cristo Jesus, pelas seduções. Não permita, Senhor, que possamos nascer e renascer no eu espiritual, eterno, imortal. Graças nos damos, Jesus. Em tuas mãos santas nossas vidas entregamos. Sob as dádivas do teu amor e do teu evangelho oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós, hoje e sempre, amado Jesus. Que Deus seja louvado e que assim seja.
Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu ou feriu teu coração. Peço perdão pela simplicidade da nossa casa. Se encontrar aqui algo que distancie do Evangelho e do amor de Cristo, não deposite no Espiritismo a culpa e a responsabilidade, pois elas são de inteira responsabilidade da minha pessoa que coordena esta casa. O Espiritismo é puro, é santo, não tem mancha, não tem mácula, não tem defeito. Os erros que possam haver nas casas espíritas são dos espíritas, daqueles que são os trabalhadores de Jesus Cristo. Na nossa casa, a responsabilidade é minha. Que Jesus te acompanhe de retorno lá. Fiquem na paz de Cristo.